Sabe qual é o maior problema da visão crítica hoje? Não é falta de informação, é excesso de confiança. Porque hoje, todo mundo acha que já enxerga tudo. Todo mundo acha que já sacou o sistema. Todo mundo acha que não é manipulado. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque a pessoa mais fácil de enganar é aquela que tem certeza absoluta de que não pode ser enganada. Eu percebi isso outro dia, rolando o feed. Todo mundo opinando sobre tudo. Política, economia, ciência, relacionamento, especialistas de 30 segundos. Gente que viu um vídeo e já virou autoridade no assunto. E o mais curioso, ninguém duvida. Ninguém para e pensa: será que eu realmente entendi isso? Não. A pessoa vê, concorda e pronto. Adota como verdade. A gente não vive mais a era da desinformação. A gente vive a era da ilusão de entendimento. Você não entende, você reconhece. E o seu cérebro confunde isso com saber. Vamos dar um nome para esse personagem. Joãozinho, o esclarecido. O Joãozinho não é burro. Muito pelo contrário, ele é esperto o suficiente para consumir conteúdo, mas não o suficiente para questionar o conteúdo. Ele vê um vídeo explicando um tema complexo em 1 minuto e pensa: entendi. Mas entender não é ouvir uma explicação simples. Entender é conseguir explicar de volta, sem ajuda, sem roteiro, sem frase pronta. Se você não consegue explicar algo com suas próprias palavras, você não entendeu, você decorou. E é aqui que a visão crítica morre. Porque a visão crítica começa com uma pergunta simples: e se eu estiver errado? Mas o Joãozinho não faz essa pergunta, porque o Joãozinho não quer estar certo, ele quer se sentir certo. E isso são duas coisas completamente diferentes. Sentir que está certo é confortável, estar certo dá trabalho. E trabalho mental, o cérebro odeia. Seu cérebro não quer verdade, ele quer economia de energia, ele quer atalhos, ele quer respostas rápidas. Por isso você aceita explicações rasas. Por isso você compartilha coisas sem verificar. Por isso você confia mais no que parece certo do que no que realmente é. Visão crítica não é inteligência, é resistência. É resistir à primeira resposta, à primeira impressão, à primeira emoção. Porque quase sempre a primeira resposta está errada. E aqui vai uma coisa que ninguém gosta de admitir. Você não pensa tanto quanto acha que pensa. Na maior parte do tempo, você só reage. Alguém fala algo que você não gosta, você discorda automaticamente, sem analisar, sem entender, sem processar. Você não está buscando a verdade. Você está defendendo sua identidade. Porque hoje, opinião virou identidade. Se você muda de opinião, parece que você perdeu. Mas na verdade, mudar de opinião é o maior sinal de visão crítica que existe. Só que isso dói. Dói admitir que você estava errado. Dói perceber que você defendeu algo sem entender. Dói olhar para trás e pensar: caramba, eu fui manipulado. Então o que a maioria faz? Ignora. Finge que não viu. E continua repetindo. E assim nasce o ciclo da ignorância confiante. Agora deixa eu te falar uma coisa meio desconfortável. Você não é tão independente quanto acha. Seu jeito de pensar foi moldado pela sua família, pelo seu ambiente, pelo tipo de conteúdo que você consome. E principalmente, pelo que você evita consumir. Você não constrói suas opiniões só com o que você vê, mas com o que você decide não ver. E isso é perigoso, porque cria uma bolha, uma realidade paralela, onde tudo confirma o que você já acredita. E dentro dessa bolha, você parece inteligente. Fora dela, você não sobrevive 5 minutos de debate. Visão crítica exige exposição, exige desconforto, exige ouvir coisas que você não gosta. Não para concordar, mas para entender. Porque se você não consegue explicar o lado oposto, você não entende nem o seu próprio lado. E aqui entra um erro clássico. As pessoas acham que visão crítica é criticar os outros. Não é. Visão crítica é criticar a si mesmo. É fácil demais apontar erro nos outros. É fácil demais olhar um argumento de fora e dizer: isso não faz sentido. Difícil é virar esse olhar para dentro. Difícil é pegar uma ideia sua, algo que você acredita há anos, e perguntar: e se isso estiver completamente errado? Porque quando você faz isso, não é só uma ideia que está em jogo. É o seu ego, é a sua identidade, é a forma como você se vê. E ninguém gosta de mexer nisso. Então o que a gente faz? A gente evita. A gente critica o outro, corrige o outro, ri do outro, mas raramente faz o mesmo com a própria cabeça. E é por isso que tanta gente acha que tem visão crítica, mas na verdade só tem opinião forte. Opinião forte não é pensamento. Opinião forte sem questionamento é só teimosia bem articulada. Visão crítica de verdade começa quando você para de perguntar: quem está errado?
e começa a perguntar: o que eu não estou vendo aqui? Porque essa pergunta muda completamente o jogo. Agora você não está mais tentando vencer. Você está tentando enxergar melhor. E enxergar melhor exige uma coisa simples, mas extremamente rara: pausar. Antes de concordar, antes de discordar, antes de compartilhar. Pausa, porque é nesse pequeno espaço, entre o estímulo e a resposta, que o pensamento crítico nasce. Se você reage rápido demais, você não está pensando, você está operando no automático. Então aqui vai o primeiro passo prático. Pare de responder na hora. Leu algo? Viu um vídeo? Alguém falou alguma coisa? Não reage. Espera. Deixa aquilo assentar. Porque a primeira reação quase sempre vem do emocional. Mas a análise vem depois. E você precisa dar tempo para ela aparecer. Agora o segundo passo. Aprenda a fazer perguntas melhores. Não perguntas genéricas. Perguntas que desmontam ideias. Tipo, qual é a evidência disso? Isso funciona sempre, ou só em alguns casos. Quem se beneficia se isso for verdade? E se isso for só uma parte da história? Essas perguntas fazem seu cérebro sair do modo automático. Elas obrigam você a pensar. E pensar é desconfortável. Mas é exatamente esse desconforto que desenvolve visão crítica. Terceiro passo. Pare de confiar tanto na sua intuição imediata. Porque na maioria das vezes, ela não é sua. Ela foi construída por tudo que você consumiu até hoje. Então quando algo parece óbvio, é exatamente aí que você precisa duvidar mais. Porque o óbvio geralmente é só o familiar. E o familiar nem sempre é verdadeiro. Quarto passo. Se exponha ao que te incomoda. De propósito, leia quem você discorda. Assista quem te irrita. Escute argumentos que vão contra você. Não para mudar de lado, mas para entender. Porque se você não entende o outro lado, você não entende o seu. E isso te deixa fraco. Intelectualmente fraco. Agora o quinto passo. Teste suas ideias na vida real. Porque pensar bonito é fácil. Difícil é aplicar. Você pode ter a melhor teoria do mundo, mas se ela não funciona na prática, ela não vale nada. Visão crítica não é sobre ter ideias bonitas. É sobre ter ideias que sobrevivem à realidade. E isso só acontece quando você testa, quando você erra, quando você ajusta. Agora o ponto mais importante de todos. Aprenda a dizer, eu não sei, sem vergonha, sem tentar parecer inteligente, sem tentar completar com alguma coisa. Só, eu não sei. Porque essa frase abre espaço para aprender. Enquanto fingir que sabe, fecha tudo. E aqui está o erro da maioria das pessoas. Elas querem parecer inteligentes, antes de realmente serem. E isso trava completamente o crescimento. Porque você para de perguntar. E sem pergunta, não existe evolução. Agora junta tudo. Pausar antes de reagir. Fazer perguntas melhores. Desconfiar do óbvio. Se expor ao desconforto. Testar na prática. Admitir que não sabe. Isso é visão crítica sendo construída. Não em teoria, mas no dia a dia. E não é algo que você ativa uma vez e pronto. É um hábito, um jeito de pensar, que você pratica todos os dias. E no começo, vai ser lento, vai parecer estranho, você vai se sentir meio perdido. Mas isso é bom, porque significa que você saiu do automático e está começando a pensar de verdade. No final, não é sobre ter mais respostas, é sobre não se contentar com respostas fáceis. Porque é exatamente aí que a maioria das pessoas para. E você, se quiser desenvolver visão crítica de verdade, precisa ir um passo além. Sétimo passo, e talvez o mais importante. Aprenda a dizer, eu não sei. De verdade, sem tentar completar, sem tentar justificar, sem tentar parecer inteligente. Só, eu não sei. Porque essa frase abre espaço. Espaço para aprender. Espaço para questionar. Espaço para evoluir. Enquanto fingir que sabe, fecha tudo. E aqui está o problema da maioria. As pessoas querem parecer inteligentes, antes de realmente pensar. E isso bloqueia completamente a visão crítica. Porque você para de perguntar. E sem pergunta, não existe pensamento. Agora junta tudo isso. Desacelerar. Questionar o óbvio. Buscar o que falta. Testar suas ideias. Se expor ao contrário. Desconfiar da primeira certeza. Admitir que não sabe. Isso não é teoria. Isso é prática diária. É um treino. E no começo vai ser estranho. Você vai se sentir mais perdido. Menos certo. Menos confiante. Mas isso não é pior. Isso é evolução. Porque você está trocando certeza falsa por entendimento real. E no final, visão crítica não é sobre ter mais respostas,
É sobre não se satisfazer com respostas fáceis, porque é exatamente aí que a maioria das pessoas para. E é exatamente aí que você começa.